Então, legal, pessoal. A gente acabou de entender como é que a gente anexa script a um arquivo, faz o bind dele, né? Mas até agora a gente não viu como manipular esses componentes dentro, através do script, certo? Então, eu vou remover esse componente aqui, o primeiro script, que foi o script que a gente escreveu. Eu vou, inclusive, deletar, a gente não está mais utilizando. Agora a gente tem um script chamado controlador do cubo, né? Que é o script que está anexo ao nosso cubo aqui. O que acontece? Quando você anexa um script dentro do objeto de jogo, esse script passa a ser um componente daquele objeto de jogo, ou seja, esse script tem acesso ao objeto. Então, ele tem acesso ao próprio objeto chamado cubo de estudo. Então, fica simplificado a ideia de como você pegar um componente aqui dentro do próprio objeto de jogo. Então, como é que você pega uma referência de um componente para manipular? Olha só, a gente aprendeu a mexer no objeto, certo? E a gente viu que toda vez que a gente mexe o objeto, a gente altera algumas propriedades dos componentes dele. Então, por exemplo, essa capacidade que a gente tem de mover o objeto para a esquerda e para a direita, para cima e para baixo, rotacionar o objeto, ele está tudo incluso no componente transform aqui. Você pode ver que toda vez que eu mexo no eixo X, ó, ele altera o valor de X ali, ó, tá vendo? Ponto 46, 6, 9 vai alterando. Então, se eu trago para a esquerda, ele vai alterando de forma negativa, se eu levo para cima, é a mesma coisa. Será que não seria possível a gente alterar o valor é, desse componente através de script? Será que não era possível, por exemplo, mexer em alguma propriedade desses componentes, por exemplo, através de script? Antes de a gente mexer no transform, que ele é um componente que tem uma estrutura é, um pouquinho mais complexa, vamos ver esses outros componentes aqui, por exemplo. A gente tem um componente de Mesh Render e Box Collider. A gente tem esse Box Collider aqui, tem uma opção chamada nesse Box Collider que é Trigger, né? Esse Trigger. A gente já aprendeu também que se a gente quiser ver detalhe do objeto, do que ele faz, do componente do que ele faz, a gente simplesmente clica nessa interrogação que vai levar a gente para a documentação desse objeto. Então, a gente vai entender o que ele é capaz de fazer. Mas olha só, a gente tem esse componente, quando eu aperto play, eu vou dar play aqui na engine, eu tenho esse componente aqui, que teoricamente não faz nada porque a gente não criou nenhum contexto ainda para que ele fizesse alguma coisa, mas quando a gente estiver interagindo entre objetos diferentes, ele vai fazer muita diferença. Então, você está vendo como ele está com não checado, ou seja, esse trigger está falso, né? Quando eu checo ele, tá vendo? Apareceu uma marcação, marquei. Eu estou dizendo que esse trigger é true. Então, estou dizendo que esse objeto esse objeto de jogo que tem um componente Box Collider, o trigger dele é true. Se eu apertar play de volta, volta para falso, porque eu estava alterando o valor em modo de execução, certo? Como é que eu faço? Porque o que acontece? Tudo que eu fiz até agora, eu fiz mexendo na engine, né? Mas no jogo, quando a gente gera a build do jogo e gera o executável do jogo e manda para o cliente, a gente não tem como ir lá alterar essas propriedades para o cara, porque não existe mais o editor saiu de contexto. Como é que a gente consegue alterar isso com o script? Imagina que na hora que o usuário tá abrindo o nosso jogo, a gente quer que alguma operação aconteça por detrás da cena. Então, é muito simples fazer isso. Depois que a gente anexou o script ao objeto de jogo, né? A gente tem um script aqui, controlador de cubo anexado ao cubo, a gente vai lá para o nosso script, que é, deixa eu só abrir ele, que é o controlador. Pronto, a gente tem esse script aqui, controlador de cubo, e a gente tem esses dois eventos aqui. A gente já discutiu sobre como alterar, executar, na verdade, pedaços do script dentro desses dois eventos aqui, o start e o update, e aqui em cima a gente usa basicamente para declarar as nossas variáveis e propriedades, certo? E olha só que legal. O que a gente quer manipular aqui desse cubo? A gente quer manipular o Box Collider. Então, isso aqui é uma dica, né, uma hint, um tip extremamente importante para você se ligar a partir de agora. Como é que eu manipulo um componente de jogo? Como é que eu sei o tipo de dados dele? Né? Lembra que a variável é declarada com o tipo de dados e o nome dela? Então, o nome do tipo da variável está sempre aqui, ó, em cima, transform, mesh filter, mesh render, box collider. Então, para você manipular as propriedades desse box collider aqui, basta você primeiro ter uma referência desse componente, certo?
Então eu vou para lá e vou clicar, vou criar private, porque eu não quero expor, não faz sentido expor, porque eu estou pegando uma referência de um componente do meu objeto de jogo, e vou dizer que o tipo de dados que eu quero é Box Collider, que é exatamente o nome que está aqui, ó, Box Collider. E aí agora eu posso dar um nome para minha variável, vou chamar de Box Collider, obviamente começando com letra minúscula, porque esse é o padrão na criação de variável. A segunda letra, compound, né, ela entra com a letra maiúscula. Então aqui eu tenho um Box Collider. Olha só, para quem sabe programação, cada componente desse, aqui que você está vendo na engine, ele é como se fosse uma classe, tá? Como se fosse não, ele é uma classe. O Box Collider é uma classe. O Mesh Render é uma classe, tá? Como o controlador também é uma classe. Só que a gente chama de Behavior Class, né? No conceito da Unity. Então, teoricamente, se você quisesse uma instância desse objeto, você faria New Box Collider, certo? Mas isso não funciona com propriedades, como no caso do Box Collider, que pertence ao MonoBehavior, perfeito? Então, você não consegue pegar uma referência de objeto de jogo dessa forma na Unity. A forma como você vai conseguir pegar uma referência é dessa forma. Primeiro você precisa, esses são os passos, tá? Passo 1, criar a variável do componente que se quer uma referência. No caso, a gente criou uma variável do tipo Box Collider, tá? A gente precisa pegar essa referência somente uma vez e depois definir o que a gente vai fazer com esse tipo de objeto. Como a gente quer só pegar uma vez, a gente já conhece um evento que só é executado uma vez. Então a gente vai colocar no start, certo? Então aqui dentro do start, eu vou digitar Box Collider. Pronto. Agora eu preciso de uma referência daquele componente em tempo de execução. Então é igual get component. Então é bem descritivo, inclusive. Então o que a gente está falando é o seguinte: me dá o componente. Eu quero me dar a referência daquele componente. E o componente que a gente quer é exatamente do mesmo tipo da variável que a gente está declarando. Me dá aquele componente Box Collider. Então essa é a declaração. Olha só que legal. O segundo passo passo 2, pedir a referência do componente que se quer. Então, olha só, aqui a gente tem a variável do tipo para poder receber, e aqui a gente faz o bind. Olha o que acontece, em tempo de execução, quando eu aperto o play aqui na engine, vou dar o play aqui, existe uma opção no inspetor, aqui no canto direito, que é debug. Então, com o debug, você consegue ver informações extras da engine. Então, você está vendo Instance ID aqui? É essa referência que é passada para essa variável aqui que a gente tem, Box Collider. Então, a gente consegue acessar em tempo de execução essas propriedades, porque essa é a referência que é passada quando a gente usa o Get Component. Tá, vou voltar no modo normal aqui para a gente ter um modo simples. Então, olha só. Então, eu vou voltar aqui, recebi o Box Collider. E olha só que legal, agora que a gente pegou uma referência para aquele componente, esse componente tem várias propriedades. E provavelmente tem outras propriedades que não estão listadas aqui no componente. Para você saber todas as propriedades, você pode explorar a documentação. A gente clica aqui e vai ver a documentação do Box Collider. Inclusive saber para que é cada... cada propriedade existente lá dentro, né? Então, olha só, o que a gente queria manipular via script é essa propriedade chamada isTrigger. Então, a Unity fez um trabalho excelente, inclusive no mapeamento disso, tudo é com o nome muito certinho. Agora que a gente tem uma variável que representa aquele componente, ou a variável é Box Collider, o terceiro passo, e na verdade não é bem um passo, seria mais opcional, na verdade, seria alterar as propriedades do componente desejadas. Então, por exemplo, eu posso pegar agora o Box Collider e apertar o ponto. Quando eu faço isso, ele vai me acessar todas as funções e propriedades que são inerentes a esse Box Collider. Então, eu já estou vendo de cara aqui uma propriedade chamada isTrigger. Olha só que legal. Que é exatamente a propriedade que eu tenho lá
na minha engine, né? E se eu passo o mouse em cima desses trigger, olha só o que ele está mostrando. Esse trigger, ele recebe uma booleana. E a gente, se você viu lá o curso, a gente sabe que a booleana, ela só pode ter dois tipos de valores, né? O falso e verdadeiro. Então, eu vou dizer aqui, por exemplo, que é verdadeiro, true, tá? E isso vai ser executado, ou seja, a gente vai modificar o valor de trigger com true na hora que aquele objeto de jogo foi iniciado, tá? No start. E olha só que legal. Eu salvei o arquivo, eu vou lá para engine e olha só, tá como offline aqui, né? Ele tá como falso, né, o trigger. Agora, quando eu aperto play, o que acontece? Todos os scripts que têm pedaços de código dentro do evento start vão ser executados quando a gente iniciar o jogo. Olha só, fica espiando o trigger aqui. Eu apertei o play, ele vai modificar o valor para true. Está vendo? Setou uma propriedade daquele valor ali dentro de forma dinâmica. E com isso, você consegue fazer também com qualquer outro tipo de componente, tá? Então vamos fazer um pouquinho com um componente mais complexo, por exemplo. Então, vamos pegar uma referência ao componente transform. Como é que seria pegar uma referência ao componente transform? Segundo os mesmos passos. Por quê? Eu quero alterar a posição desse objeto quando a gente iniciar a engine. Então, tá vendo? A gente tem posição X e Y, que a gente pode manipular. O Z não faz sentido no mundo 2D, né? Então, ele é usado para rotação. Então, a gente quer manipular esses valores aqui. Então, a gente precisa de uma referência ao componente transform. Então, olha só, eu preciso de uma variável, passo 1, lembra? Então, é aqui, ó, private transform, e eu vou dizer aqui que é transform. Vou chamar de transf, ok? Aí eu posso, o passo 2, qual que é o passo 2? É pedir uma referência daquele componente, vou chamar aqui transf, é igual a getComponent transform, certo? E pronto, agora a gente tem uma referência àquele objeto de jogo. O legal, como eu mencionei na aula anterior, para esses objetos que a gente tem que possuem, se eu voltar aqui na engine, por exemplo, todo objeto de jogo ele possui um componente transform, porque ele é o componente mais básico da engine, né? É um componente que permite a gente manipular objetos no jogo, assim como os elementos da UI, por exemplo, se eu clico com o botão direito aqui e adiciono algum componente da UI, por exemplo, text, você vê que ele adiciona o Canvas e o Event System, a gente discutiu sobre isso na aula passada. O text ele também tem um transform, ele é um transform diferente, um transform voltado para o Canvas, ele chama Rect Transform. Mas o que eu quero dizer para vocês é que tanto o objeto de UI quanto o objeto de jogo, ele sempre possui esse componente por padrão, o transform, ele sempre vai ter. Os restos dos outros componentes são meio que opcionais, né? São opcionais, na verdade. O transform te dá a capacidade de movimentar o objeto ao redor do mapa, certo? Então, como ele te dá por padrão, esse é o único componente que você não precisaria, teoricamente, se preocupar em pegar uma referência, porque ele já existe para você. Então a gente não precisa, esse é o único componente. Então essa é uma regrinha aí. Você não precisa. Funciona fazendo dessa forma? Funciona, mas é desperdício de tempo. Então você não precisaria pegar, porque já existe uma propriedade representando esse componente. Então a gente bastaria estar aqui no passo 2. Na verdade, nem no passo 2, porque como já existe, a gente bastaria estar no passo 3, que seria modificar o valor que a gente quer. Então, se você digitar aqui, por exemplo, transforme, ele já é uma propriedade existente disponível para você. E aqui, como a gente sabe, quando a gente tem uma variável que representa o que a gente quer, a gente só precisa definir que tipo de propriedade a gente quer. No caso, a gente quer position, né? Então, olha só, se eu apertar ponto .position, eu tenho essa propriedade aqui. Então, e olha só que legal. Se eu passar o mouse, na verdade, em cima, olha só, o tipo de dados dessa propriedade é um vetor de 3, ou seja, um vetor de coordenadas onde você precisa passar um valor de x, y e z. A gente não sabe o valor que a gente quer passar ainda, certo? Mas isso aqui é um bom indicativo que te dá uma ideia de que valor você precisa passar. A gente sabe que precisa passar um vetor de 3, então é um tipo de dados que existe. Então,
a gente pode dizer que é igual, e a gente pode criar aqui nesse momento um novo vetor de 3. E o novo é criado com essa palavra reservada chamada new. New, olha só, vector 3. E isso aqui só vai funcionar porque essa propriedade está esperando um vetor de 3, tá? Então, por exemplo, quando a gente faz esse novo vetor de 3, a gente está chamando um construtor, né? A gente está construindo objetos no vetor de 3, a gente tem essa simbologia, que é o vetor de 3 e o parêntese. Aqui nesse caso, a gente está passando um vetor de 3 sem nenhum valor dentro, né? A gente está usando o construtor dele sem nenhum valor. Mas existe um construtor dele que a gente consegue passar o valor, ou seja, que a gente consegue passar x, y e z. Então, quais são os valores que a gente quer passar aqui? A gente quer manipular o valor de x, por exemplo, certo? Então, se eu colocar aqui em x 2 unidades para a direita e em y 1 unidade para a esquerda, eu posso, por exemplo, no z, só colocar 0, porque eu não quero manipular nada dentro do zero, tá? É importante também você ver, quando você passa o mouse em cima sobre o vetor de 3, saber que tipo de valor ele está esperando. Então, por exemplo, isso aqui é um float. Se você quisesse passar um valor quebrado para ele, por exemplo, 2, a gente quer mexer 2.2, a gente precisaria colocar o F aqui na frente, porque é um tipo de dados float. E olha só que legal agora, quando a gente apertar play na nossa engine, o objeto ele vai se mover exatamente quando o jogo iniciar, ele vai se mover para essa posição aqui. Viu só? Ele se moveu para o x 2.2 e para o y1. A gente conseguiu posicionar aquele objeto através do script. Perfeito? Agora imagina que você quisesse continuamente estar movimentando esse objeto, certo? Como é que seria isso? Se eu copiasse esse valor aqui, esse cara para dentro do update, você acha que ele estaria movimentando o objeto de forma consecutiva? Provavelmente não. Por quê? O que acontece é que se você quer dar continuidade no movimento, o que acontece se você olhar para o teu próprio movimento do ser humano, quando a gente dá uma passada e dá a segunda passada é dada a partir da última passada. Então você precisa sempre saber a posição atual. Então, por exemplo, para você mover um objeto de forma contínua, você teria que dizer o seguinte, ó, que esse novo vetor, por que no update, né? Porque o update vai garantir que esse código seja executado uma vez a cada frame, certo? Então, por exemplo, se eu dissesse aqui que transforme ponto position mais esse novo vetor, o que acontece é que a gente está incrementando o valor da posição atual mais a nova posição a cada frame por segundo. Isso faria com que esse objeto se deslocasse na tela de forma rápida, né? Inclusive com essa metragem aqui. Se eu colocar algo, talvez 0.2, vamos ver que tipo de efeito no X ele teria. Inclusive não vou mexer no Y, vamos ver o que vai acontecer. Olha só ele mexendo. Porque a cada frame por segundo, ele está incrementando a posição daquele objeto. Legal? Então, a gente pode continuar acompanhando a jornada dele aqui. Ó. Um dia ele chega até a China, nessa velocidade aqui. Perfeito? E olha só o X aqui. Como está sendo executado a cada frame por segundo, ele está incrementando, ou seja, a posição atual mais a nova posição o tempo inteiro. Legal? Então, são formas legais de você estar manipulando o objeto. Isso aqui já te dá uma ideia do que é possível fazer para controlar esse cubo através de teclas, né? A gente vai ver isso posteriormente. Perfeito? Então, isso aqui é uma estratégia, eu vou só comentar essa linha. Isso aqui é uma estratégia onde, tá? A primeira estratégia que a gente viu é onde o script ele está anexado ao próprio objeto em questão. Mas num jogo de verdade, existem cenários como esse, obviamente, mas a boa parte dos cenários são cenários onde existe interação entre um ou mais objetos, né? Quando a gente tem um determinado objeto influenciando o comportamento de outro objeto, certo? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente poderia fazer isso?
Eu vou adicionar um componente nesse cubo de estudo, um componente de física, tá? Eu vou adicionar aqui, eu vou chamar esse componente de Rigid Body. Esse componente, ele faz com que todas as regras da física sejam aplicadas a esse objeto de jogo agora. Então, ele vai ter gravidade. Então, quando eu apertar play, ele vai cair, naturalmente. Então, porque ele tem gravidade. Legal? Para evitar que ele caia de forma infinita, eu vou criar um chão aqui para ele. Para criar um chão, eu vou criar um outro objeto de jogo. Objeto 3D, cubo. Esse cubo eu vou nomear de chão. Eu vou reposicionar ele na posição 0, vocês já entenderam por quê. E aqui eu vou trazer ele aqui para baixo e aumentar a escala dele. Bom, agora a gente tem um chão aqui para evitar que o nosso objeto ele passe desse chão. Então ele vai cair, vai, obviamente, opa, deixa eu ver um objeto aqui que está faltando, o Box Collider. A gente está setando o Box Collider aqui para trigger. Então, o que o trigger faz é exatamente fazer com que exista exista colisão, mas não exista a detecção do objeto. Então, por exemplo, se eu setar esse Box Collider para falso, ele vai fazer o landing em cima daquela plataforma. Então, se eu apertar o play aqui, para a gente seguir com o nosso exercício, ele vai cair em cima da plataforma. Perfeito. Então, daí dá para ter uma ideia de qual que era o propósito do trigger ali, né? O trigger, ele permite o objeto passar entre um e outro, detecta a colisão, mas não existe, na verdade, a reação física entre um objeto e outro. O que é muito comum em jogo, por exemplo, de tiro. Você atira, tem bala que ricocheteia em alguma parede, mas tem bala que atravessa a parede. Então, geralmente essa parede talvez seja um objeto do tipo trigger, como de exemplo. Mas voltando aqui, tá? A gente tem o nosso cubo de estudo, tá? Eu vou criar um material para esse cubo de estudo para a gente poder, de forma visual, a gente diferenciar esses objetos. Eu vou criar um folder chamado material, e dentro desse folder, eu vou clicar com o botão direito, criar, e aqui dentro a gente tem essa opção material. Vou chamar esse material de vermelho, e eu vou mudar a cor desse material aqui, ó, albedo, para vermelho, tá? E como todo componente da Unity, você simplesmente clica, segura e arrasta para o objeto para ele fazer parte. Olha só que legal, vou selecionar o cubo de estudo. O cubo de estudo ele tem um componente aqui embaixo chamado shader, né? E ele está usando o material default que vem com o objeto. Agora, se eu arrastar o nosso vermelho, olha só que legal, ele muda agora para usar o nosso material. Agora ele vai usar o nosso material chamado vermelho. Tá? A gente não está vendo bem isso porque não tem nenhuma iluminação aqui na nossa hierarquia. Tá? Vou adicionar uma iluminação, mais geral. Eu vou só posicionar essa iluminação no lugar que não atrapalha a gente. Ponto. Aqui. Perfeito? Agora com o nosso cubo de estudo, eu vou duplicar esse cubo de estudo, perfeito? Eu vou chamar esse cubo de estudo, esse outro cubo de estudo, vou chamar de cubo de estudo 2, tá legal? Eu vou deixar ele perto do outro cubo de estudo ali. Esse cubo de estudo 2, eu vou criar uma cor diferente para ele, eu vou criar um outro material para ele, tá? Clicar com o botão direito, criar, material, vou chamar de azul. Aqui dentro da cor, vou selecionar a cor azul, só para a gente visualmente diferenciar entre um objeto e outro. Ele está atrás do outro objeto, basta eu movimentar esse objeto aqui, é o cubo de estudo 2. Eu vou arrastar essa cor azul aqui para ele. Perfeito? Então, agora a gente tem dois objetos de jogo aqui, onde a gente vai agora, no próximo capítulo, mexer com o script, manipular propriedades entre objetos, né? Fazer com que esse objeto azul interfira no vermelho e o vermelho interfira no azul. Perfeito?